Você já observou qual a mensagem que seu herói predileto transmite? Esse é o quadro Léo Mamura Responde e hoje falarei sobre o papel do herói na perspectiva Kung Fu. Bem-vindo a mais esse encontro na vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Caio Esmeraldo. Boa noite, Sicum. Parabéns pelo trabalho. Sicum, o senhor pode falar sobre a necessidade de heróis, da elevação de figuras ao marco de símbolos e do perigo de más escolhas para ocupar essa função? Dos anseios coletivos por figuras messiânicas. Caio, aqui eu quero lembrar uma menção feita pelo professor Roger Ames, que é um sinólogo da Universidade do Havaí, que falou o seguinte, que os nossos ancestrais, por exemplo, das artes marciais, eles são verdadeiros heróis culturais. E eu fiquei pensando, por que será que o professor Ames utilizou essa expressão? Porque os heróis funcionam como referência. E assim nós estamos vendo na perspectiva Kung Fu. Um herói, ele é uma referência cultural. O que quer dizer uma referência cultural? Dentro da cultura que nós vivemos, nós temos referências de pessoas que personificam valores culturais importantes. Então essas pessoas, elas acabam sendo referências para todos nós, para que nós possamos com isso alcançar esse mesmo patamar. Aqui no nosso canal falamos sobre um herói brasileiro, Ayrton Senna. Muita gente combate essa expressão, que Ayrton Senna é um herói brasileiro. Outros o reconhecem sem qualquer problema. Isso vai depender da valorização cultural que cada um dá. Então, é muito normal você observar essa polêmica existente. Outro grande herói e um herói importante para a cultura asiática foi, por exemplo, o Bruce Lee nos Estados Unidos. Ele que representou pela primeira vez a figura de um herói oriental. Olha que interessante, não havíamos até então reconhecido nenhum herói oriental dentro da iconografia do cinema, por exemplo. Nós tínhamos inclusive personagens orientais que eram interpretados por ocidentais, como por exemplo Will Brimmer, que interpretou o Rei do Sião na famosa peça e filme Ana e o Rei do Sião. Então nós temos aqui situações onde nós podemos hoje reconhecer grandes heróis orientais globais, como por exemplo, além do próprio Bruce Lee, Jackie Chan. É uma figura que é reconhecida como uma grande referência oriental global. Temos também heróis negros como Pantera Negra, interpretado pelo eterno Chadwick Boseman, falecido recentemente, o que é uma lástima, porque ele encarnava um herói nos padrões que vão além daquele padrão branco de herói que o negro muitas vezes tem que submeter. Não, havia lá toda uma valorização da cultura africana. Então, quando nós vemos heróis de diferentes cores, diferentes raças, diferentes tamanhos, é muito importante, porque quando isso acontece, nós temos aí referências que vão nos ajudar para que nós possamos ser nós mesmos. Daí o perigo de figuras messiânicas, como você falou. Por quê? Porque as figuras messiânicas são aquelas que assumem para si a responsabilidade
de algo que é individual, que é seu, mas que as pessoas passam para um terceiro que se torna aí um grande líder, como por exemplo Adolf Hitler, que era o Führer. Então, e as pessoas acreditavam que poderiam colocar sob sua responsabilidade todo o seu anseio, toda a sua capacidade de decisão. Terrível isso, e por isso que não é essa figura que nós consideramos dentro da perspectiva Kung Fu. Aliás, Caio, dentro da perspectiva Kung Fu, é dito que o herói não tem estátuas. O verdadeiro herói não tem estátuas. Por quê? Porque ele faz as grandes coisas quando elas ainda são pequenas. Ele alcança a vitória sem lutar. Então as pessoas comuns não a identificam. Por isso que é muito importante, quando nós estamos na perspectiva Kung Fu, enxergar aquilo que nós chamamos de heróis anônimos. É aquele policial que faz o seu papel e a gente nem percebe. É um médico que está cuidando do paciente e esse paciente nem chegou a ficar doente, por isso ele já venceu a doença. Olha só que interessante. Esses são os verdadeiros heróis dentro da perspectiva Kung Fu. Quero agradecer Caio Esmeraldo por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá!